Fizeram também as vestes do ministério, para ministrar no santuário, de azul, de purpura, de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenou a Moisés. Assim se fez a estola de ouro, de azul, de purpura, de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para torcê-los entre o azul e entre a purpura, o carmesim e o linho fino, com trabalho esmerado. Fizeram-lhe obreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas, o cinto de obra esmerada da estola que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante de ouro, de azul, de purpura, carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenou a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro e lavradas com gravuras de um selo, com o nome dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras da estola, por pedra de memória, para os filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra da estola, de ouro, de azul, de purpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem de uma granada, um topázio e um rubi. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista, e a quarta ordem de uma turquesa, um ônix e um jaspe, engastadas em engaste de ouro. Estas pedras, pois, eram, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro traçado, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e colocaram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e colocaram as 2 cadeiazinhas de traça de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança colocaram nos 2 engastes e as colocaram sobre as ombreiras da estola na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que colocaram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto à estola, por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que colocaram nas 2 ombreiras da estola, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola, e ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola, com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola, e o peitoral não se separasse da estola, como o Senhor ordenou a Moisés. E se fez um manto da estola de obra tecida de todo azul, e a abertura do manto estava no meio dele, com uma abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse, e nas bordas do manto fizeram romãs de azul, purpura e carmesim de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha, outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor ordenou a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, azul, purpura e carmesim, obra
bordadas como o Senhor ordenou a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito comum de gravura de selo, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenou a Moisés. Assim se acabou toda a obra, todo o tabernáculo da tenda da congregação. Os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenou a Moisés, assim o fez. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda de todos os seus pertences, os colchetes, as suas taubas e os seus varais, as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiros tintas de vermelho, a cobertura de peles de texugos, o véu de cobertura, a arca do testemunho, os seus varais e os propiciatórios, a mesa com todos os seus pertences e os pães da proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, todos os seus pertences e o azeite para a luminária. Também um altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático, a cortina da porta da tenda, o altar de cobre e a sua grelha de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases e as cortinas da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios e serviços do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, os sacerdotes e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme a tudo que o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito como o Senhor ordenou, assim fizeram. Então Moisés os abençoou. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com um véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para incenso, diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santuário com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, todos os seus utensílios, santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia, a sua base e a santificarás. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, e vestirás Arão e as vestes santas, ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhe vestirás as túnicas, e ungirás como ungistes a seu pai, para que me administre o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Assim, no primeiro mês, no segundo dia, ao primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas taubas, colocou nele os seus varais, levantou as suas colunas e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs as coberturas da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenou a Moisés. Tomou o testemunho e lhe pôs na arca, colocou os varais na arca, e pôs os propiciatórios em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenou a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação ao lado do tabernáculo, para o norte fora do véu. Sobre ela pôs
em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. Acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenou a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu o holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenou a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão, seus filhos, nela lavaram as suas mãos e os seus pés. Quando estavam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenou a Moisés. Quando entrava na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenou a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas.